Números alarmantes, preocupantes. Estima-se que até em meados de 2018 em todo o mundo, 793 mil pessoas conseguiram se suicidar. E essa pessoa pode estar aí do seu lado sem mesmo você saber. Olhando esse número, comparando ao número de pessoas que a gente tem em todo o mundo, que é 7,5 bilhões, a gente pode achar que isso é uma parte muito pequena. Mas 793 mil pessoas conseguem encher 9 Maracanãs lotados. É mais que a população de todo o estado de Roraima, é um pouco menos que a população do estado todo do Amapá e é 3 vezes a quantidade diária de pessoas que passam pelo aeroporto de Guarulhos. E olha que quem mora aqui em São Paulo sabe que isso é muita gente. Você que tá aí do outro lado, mentaliza. Toda essa quantidade de pessoas tentando se suicidar e conseguindo. Estima-se aí que até 17% da população brasileira já pensou ou tentou se suicidar alguma vez na vida. Não é à toa que Setembro Amarelo foi criado para instituir a prevenção ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde coloca que uma das formas de se combater o suicídio é você identificar de uma forma mais precisa os fatores de risco que envolvem essa ideia de querer se auto-exterminar. Você identificando e sabendo quais os tipos de pessoas, quais os grupos que são mais suscetíveis a cometer esse ato, você consegue prevenir o suicídio de uma forma mais eficaz. Setembro Amarelo chegou e a gente vai viver ele aqui no canal de forma mais consciente e mais informada. Nós não podemos mais vivenciar toda essa situação, perder esse número de pessoas para o suicídio de forma silenciosa. E a gente tem que começar a falar e abordar sobre esse tema de forma mais aberta. E hoje eu trouxe aqui para vocês quais são os grupos de pessoas, quais as características dessas pessoas que têm o risco aumentado de pensar em se suicidar e de conseguir fazer isso com sucesso. Por que algumas pessoas têm vontade de se suicidar e outras não? É uma combinação de fatores, mas entre eles a gente pode citar os fatores psicológicos, forma de funcionamento de cada um, a forma com que cada pessoa lida com os seus problemas, enxerga a vida, vive as suas sensações, como ela lida com os seus pensamentos, como ela se comporta diante das pessoas, a história de vida de cada um, pessoas aí que vivenciam histórias mais pesadas, traumas, que às vezes conviveram ou convivem com situações de abusos, com uso de drogas, de substâncias, ter sido casado, ser familiar de uma pessoa que se suicidou, fatores genéticos. Se tem alguém aí na família que já se suicidou, pai, mãe, tio, parente próximo, parente direto. E também a cultura. Por exemplo, nas culturas cristãs, o ato suicida é considerado um ato pecaminoso, um ato que cabe julgamento, punição. Enquanto em algumas culturas asiáticas, o ato suicida pode até ser considerado um ato de honra, de valorização daquilo que é importante. Saindo dos termos mais gerais, então, agora vamos falar dos grupos que têm alto risco de se suicidar. As pessoas que têm transtornos psiquiátricos e alterações de comportamento. Pessoas que têm diagnósticos de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, que têm aí constantemente ideias de ruína, de desesperança, de morte. Pessoas que já tentaram se suicidar alguma vez na vida. Pessoas que têm questões com uso nocivo de substâncias ou com dependência química, transtornos de personalidade, problemas com irritabilidade, explosividade e agressividade, são pessoas que têm uma alta propensão a ter ideias suicidas e a tentar o suicídio e às vezes conseguir fazê-lo. A gente tem que lembrar que o suicídio ele não é uma escolha, ele não é uma opção. Uma pessoa que resolve se suicidar, que encara a morte como única solução, ela está adoecida. E as pessoas que estão adoecidas precisam de tratamento para que essa ideia suicida desapareça. E um pilar básico da prevenção do suicídio é tratar a doença mental que está instalada e gera essa ideia suicida. Meus queridos, vocês estão vendo como é importante, mesmo você não sendo da área da psiquiatria ou da psicologia, você ter uma noção básica do que é um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, entender um pouco de alterações na saúde mental. Ter esse conhecimento é muito importante para a sua vida cotidiana, para conseguir identificar problemas que você possa estar passando, ou as pessoas que você ama, e para conseguir ajudar as pessoas que estão ao seu lado. E aqui no meu canal a gente fornece exatamente esse tipo de informação. Se você está aqui nesse vídeo agora, eu sei que você entende a saúde mental como algo de extrema importância, você sabe que isso é fundamental. Então, se você quer ter mais conhecimento sobre isso, quer conseguir ajudar cada vez mais pessoas, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, ativa o sininho para você ser avisado quando os conteúdos novos chegarem,
Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, para você conseguir ajudar cada vez mais pessoas e para a gente levar essas mensagens aqui que podem sim salvar vidas. O segundo grupo de risco para pessoas que têm a alta probabilidade de se suicidar são as pessoas que estão vivendo um estresse recente ou uma situação de adaptação muito difícil. Pessoas que acabaram de se divorciar, que estão passando por separações dolorosas, pessoas que estão separadas dos seus cônjuges por algum motivo, por exemplo, namoro à distância, questões de trabalho, por terem ficado viúvos ou terem presenciado situações trágicas de morte envolvendo as pessoas que eles amam, pessoas que vivenciaram traição em situações de amizade, de família ou de relacionamentos conjugais, situações em que se perde o emprego, situações de humilhação social, como, por exemplo, assédio moral dentro do trabalho ou, às vezes, bullying dentro da escola. Situações de abuso físico, sexual, situações de trauma. O terceiro grupo aí, que é colocado como um grupo de alto fator de risco para se suicidar, é um grupo composto pelos homens e pelas pessoas que são solitárias. De acordo com essa instituição aqui, que publica estudos epidemiológicos mundiais, a WHO Global Health, a cada 100 mil brasileiros, 10 homens e 3 mulheres tentaram e conseguiram se suicidar. Quando a gente fala de tentativas, o número se inverte. 10 mulheres tentam se suicidar para cada 100 mil habitantes, enquanto 3 homens tentam se suicidar para 100 mil habitantes. Quanto maiores os laços sociais, menores as taxas de suicídio. E é exatamente por isso que mulheres sobrevivem mais a tentativas de suicídio. As mulheres conseguem se suicidar menos porque elas fazem mais vínculo social. Geralmente elas estão mais envolvidas em idas a consultas médicas e de psicólogos, em atividades domésticas e comunitárias. Os homens em geral já têm um perfil mais isolacionista, mais quieto e vão menos a consultas psiquiátricas e com psicólogos. Geralmente eles pedem menos ajuda e falam também menos sobre seus pensamentos e sobre seus sentimentos. O quarto grande grupo de risco são os adolescentes e os adultos jovens. De novo, a WHO Global Health, quando ela publicou aí mais ou menos essa estimativa de 793 mil pessoas que conseguiram se suicidar no mundo, ela constatou também que mais ou menos 25% dessa taxa era composta por indivíduos que estavam aí na faixa etária de 15 a 30 anos. Os adolescentes eles estão envolvidos em muitas mortes dentro desse grupo porque eles também têm características que facilitam as tentativas e o sucesso da tentativa de suicídio. O adolescente por si só ele já é inseguro, é uma fase de vida que ele ainda não tem a personalidade formada, não sabe muito bem identificar o que pensa e identificar o que sente. E se confundir dentro disso é muito mais fácil. Ele já é também naturalmente mais impulsivo, porque isso ainda está sendo desenvolvido no cérebro dele, o cérebro ainda está amadurecendo. E essa região que faz o controle dos impulsos, que é o lobo pré-frontal, ainda não está muito bem desenvolvida, deixando eles muito suscetíveis aí a ter uma vontade de suicídio e acabar fazendo isso. É a primeira vez que a pessoa entra em contato com as questões que envolvem a sua sexualidade, uso nocivo de substâncias, abuso de substâncias, dependência química em geral. E um adolescente que tem ideação suicida e tenta fazer isso pode ser sim fruto de uma família com relações muito complicadas, uma família desestruturada, pode vir também com histórias de abuso sexual na infância, com traumas de violência física dentro da infância. E o quinto e último grupo aí, que é altamente suscetível à ideação e a tentativas de suicídio, são os idosos. Muitos fatores na terceira idade podem se relacionar à presença de ideias suicidas. Perda de familiares, perda aí do parceiro, do cônjuge, da mulher, do esposo, sensação de solidão, sensação de que quando se é idoso, você é um peso para a família, que sua vida perdeu utilidade, que quando a juventude foi embora, as suas capacidades agora estão diminuídas, que a pessoa não serve mais para nada. E alguns casos que são muito comuns aí, que envolvem a vida dos idosos, é também a presença da solidão. Essa solidão, ela pode ser sim caracterizada por uma pessoa que está rodeada de gente, ou às vezes no caso dos idosos também, pode estar aí caracterizada por uma pessoa que foi abandonada pela família, que não tem com quem ficar, que não é cuidada. Se você pegar todos esses grupos e todas essas características que eu acabei de conversar com você, você vai ver que as pessoas que têm maior risco de suicídio são aquelas que de alguma forma estão isoladas dentro do seu sofrimento. São as pessoas que geralmente têm vivências mais negativas, histórias mais complicadas, que carregam um pesar aí dentro do seu viver de alguma forma,
e que não estão conseguindo organizar seus pensamentos, sentimentos e acabam sofrendo dentro de toda essa realidade e acabam tendo dificuldade, às vezes, de pedir ajuda e de falar sobre isso. A pessoa que está tendo ideia suicida, ela vive aí uma questão que eu vou chamar do DDD do suicida. Desamparo, o desespero e a desesperança. E DDD te lembra o quê? Te lembra ligação. E a gente vai aproveitar que a gente já está falando disso e eu vou colocar aqui para você o número da Central de Apoio à Vida, o CVV. Se você estiver passando por alguma coisa dessa que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo, você vai pegar o telefone agora e você vai ligar, porque lá vai ter alguém 24 horas para poder te atender. Inclusive, se você digitar suicídio no YouTube, vai ser uma das primeiras informações que vão aparecer para você. Vocês, é claro, não vão decorar, não vão memorizar absolutamente tudo que eu disse aqui, porque é muita informação. Mas uma ideia central eu tenho certeza que vocês pegaram. A tentativa de suicídio é uma forma de expressão desesperada da dor. Nunca se esqueça do DDD do suicida, para que você possa ajudar melhor e para que você possa ver essa situação de uma maneira mais tranquila. Agora você já consegue observar as pessoas aí que estão ao seu redor e identificar se elas estão dentro dos grupos de risco que eu falei aqui. Com humildade, bondade, sabedoria e informação, a gente vai conseguir prevenir o suicídio cada vez mais. Obrigado pela confiança no conteúdo, continuem por aqui, voltem a semana que vem para você continuar vendo essa série. Beijão, valeu, falou e tchau!